Olá, existe uma pergunta quase assustadora que paira sobre o nosso sistema de justiça. Como é que uma instituição que foi criada para proteger as vítimas pode, tantas vezes, acabar por aprofundar o seu sofrimento? Nesta análise, vamos tentar perceber o porquê. Bom, e o nosso ponto de partida é um paradoxo que infelizmente vemos todos os dias nos tribunais. Uma vítima de violência doméstica procura ajuda, denuncia o crime e, a meio do processo, simplesmente retira a queixa. Mas porquê? O que é que leva a esta decisão? É precisamente essa a pergunta que vamos tentar responder, mergulhando aqui num debate que é fascinante entre o mundo da lei e o da antropologia. Bem, para percebermos porquê é que uma vítima desiste, acho que o primeiro passo é mesmo esse. Temos de compreender o caminho, a verdadeira jornada que é forçada a percorrer. Uma jornada que, em vez de curar, muitas vezes só aprofunda a ferida. Reparem bem nesta sequência. É quase um calvário. Primeiro, na esquadra da polícia, a vítima tem de contar a sua história de abuso com todos os detalhes mais humilhantes. A seguir vai à medicina legal. E, claro, tem de contar tudo outra vez. Depois, aos investigadores, uma terceira vez. A seguir, ao Ministério Público, uma quarta. E, finalmente, perante o juiz, uma quinta vez. São 5 vezes, no mínimo. A pessoa é forçada a reviver o trauma 5 vezes. E o resultado disto tudo, deste processo tão longo, tão repetitivo, é a exaustão pura e simples. A vítima começa a sentir-se culpada, a duvidar das suas próprias decisões. E talvez o mais cruel de tudo isto é que muitas vezes, enquanto este calvário se desenrola, a vítima continua a viver debaixo do mesmo teto que o obsessor. Portanto, a retirada da queixa, olhem, não é uma falha da vítima, de todo. É, na verdade, uma consequência quase inevitável de um sistema que a leva ao limite. E tudo isto leva-nos a uma questão ainda mais profunda. E se o problema não for só a burocracia, os papéis, as repetições? E se o problema estiver na própria base, nos próprios alicerces do sistema legal? Será que a lei está a operar com uma ideia antiquada do que é uma vítima, do que é uma família e até do que é o próprio sofrimento? Se olharmos para esta linha do tempo, percebemos que a nossa compreensão de família mudou de uma forma radical no último século. A antropologia veio mostrar-nos precisamente que a família não é aquela estrutura rígida, universal que talvez imaginássemos. Pelo contrário, é uma prática cultural, é dinâmica, e a grande pergunta que fica no ar é esta: será que a lei acompanhou esta evolução toda ou continua de alguma forma presa a modelos do passado? E é aqui que chegamos à pista central, à peça-chave, que pode finalmente resolver o nosso paradoxo. A resposta, ao que parece, não está nos códigos, nos artigos da lei, mas sim no corpo da vítima. Por isso, vamos fazer uma pausa na análise puramente jurídica e vamos adotar uma perspectiva diferente, uma que coloca a experiência vivida bem no centro de tudo. Para nos ajudar nisto, o antropólogo Thomas Shordas dá-nos um conceito que é absolutamente fundamental: a incorporação, ou embodiment. A ideia, no fundo, é simples, mas ao mesmo tempo é revolucionária. Diz-nos que o corpo não é um invólucro passivo para a mente. É o sítio, o campo de batalha onde a vida acontece, onde o sofrimento é realmente sentido, onde a cultura vai deixando as suas marcas. Basicamente, o nosso corpo é a nossa experiência. E esta comparação, olhem, isto ilustra na perfeição a diferença de que estamos a falar. De um lado temos a visão jurídica. Para a lei, o corpo é, na sua essência, uma peça de evidência. As nódoas negras, os relatórios médicos, são dados, são factos clínicos. A vítima é vista como um recipiente, alguém que contém uma história que tem de ser contada de forma clara, lógica, coerente. Mas depois, do outro lado, temos a visão antropológica. E aqui, o corpo é o próprio lugar onde o sofrimento foi vivido e é sentido. Não é um objeto que se analisa, é o sujeito da experiência. O ponto crucial, a ideia que temos mesmo de reter, é esta. Esta citação da antropóloga Yvonne Wall resume tudo de uma forma muito poderosa. Antes da lei, há o corpo. Ou seja, antes de qualquer processo, de qualquer queixa, de qualquer artigo de lei, existe um corpo. Um corpo que sofreu, que sente, que tem memória. E se ignorarmos isto? Bom, se ignorarmos isto, nunca poderemos realmente fazer justiça. Ok, então, com esta nova perspectiva em mente, podemos finalmente começar a juntar as peças do puzzle. Vamos tentar perceber então porque é que um sistema, que até pode ser bem intencionado, acaba por falhar de uma forma tão espetacular. E a resposta é dura, mas é direta. O sistema falha porque o seu próprio processo se torna ele mesmo uma forma de violência, uma segunda agressão. Pensem nisto. O trauma não é uma história lógica com princípio, meio e fim. É uma experiência caótica, fragmentada, que fica literalmente guardada no corpo. Ao exigir que a vítima conte essa história linear, vezes sem conta,
O sistema está a ignorar por completo a verdadeira natureza do trauma. E na prática o que está a fazer é violentar a vítima outra vez, tratando o seu corpo sofredor como se fosse irrelevante. E para percebermos melhor como é que o trauma fica literalmente preso no corpo, há um conceito de Wilhelm Reich que é fundamental: a couraça muscular. E atenção, isto não é apenas uma metáfora. É uma rigidez física real, uma tensão crónica nos músculos que atua como uma espécie de armadura, bloqueando a libertação das emoções. É um mecanismo de defesa de sobrevivência. E as consequências desta couraça muscular são muito, muito concretas. Vemos isto, por exemplo, na incapacidade de chorar que muitas vítimas descrevem. Não é que não queiram, o corpo perde mesmo a capacidade fisiológica para o fazer. A vida fica como que em suspenso, presa no modo constante de sobrevivência. E quando essa emoção bloqueada fica ali durante demasiado tempo, muitas vezes transforma-se em fúria. É o corpo que não consegue chorar e que, por isso, acaba por gritar de outra forma. Então, a pergunta que se impõe é: se o sistema atual falha desta maneira, qual é a alternativa? Como é que seria uma justiça que não se limita a punir, mas que também ajuda a curar? Uma justiça que finalmente reconhece o corpo? Sabem, uma das piores dores que existem é a dor que não tem sentido nenhum. Ao longo da história da humanidade, os rituais, a cultura, sempre tiveram esta função: pegar no sofrimento e dar-lhe um significado, transformá-lo em algo. Ora, o sistema de justiça, que está obcecado com os factos, com as provas, ignora por completo esta necessidade humana de encontrar um sentido que é absolutamente essencial para qualquer processo de cura. E é assim que voltamos à nossa ideia central. Uma verdadeira justiça tem de ser uma justiça incorporada, tem de perceber que por trás de cada formulário, de cada depoimento, de cada prova, há um corpo humano que viveu aquela experiência na pele. O símbolo, o papel, o documento legal só faz sentido se reconhecer a experiência real, a realidade vivida que está a representar. E para terminar, fica uma última questão para reflexão. Se um sistema ignora o corpo, se trata a dor como um mero relato que tem de ser contado e recontado, poderá alguma vez fazer verdadeira justiça? A resposta, ao que tudo indica, é que uma justiça que se queira verdadeiramente humana tem de começar por aqui. Tem de começar sempre por compreender o corpo.